Quero cumprimentar a todos os nossos queridos e amados alunos do curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Esses dias nós estamos estudando o livro de Apocalipse. E como nós temos feito em todas as aulas, nós temos orado para que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Que o Senhor nos dê uma mente clara, uma mente lúcida, que a sua palavra seja viva no nosso coração e que o entendimento seja cada dia mais cristalino diante de nós. E é para isso que nós estamos aqui sendo treinados, estamos estudando. Nós não queremos simplesmente encher a nossa cabeça de informação, mas nós queremos ter o nosso coração incendiado por uma visão celestial. O livro de Apocalipse é um livro de uma visão celestial. E que essa visão possa estar sendo marcada no seu coração de uma maneira viva nesses dias. Amém? Então fique em pé onde você está. Quero que você passe a mão no ombro aí do seu colega, do seu lado. Dê para ele uma palavra de fé nessa hora, de perseverança. Diz para ele que o Senhor o tem separado nesse tempo para ser treinado para uma obra grande que está diante dele. Amém? Vamos orar uns pelos outros agora. Essa oração. Pai, dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, de entendimento, no pleno conhecimento do Senhor. Dá, ó Deus, que enquanto abrimos a Tua palavra, ó Senhor, possamos ver com os Teus olhos. Livra-nos, ó Deus, de aproximar Tua palavra de maneira natural, de maneira intelectual, ó Deus, simplesmente. Mas queremos aproximar dela sabendo que é vida, ó Deus, e que ela é viva, e que ela é eficaz e tem poder para transformar a nossa vida. Pai Santo, nesses dias, eu te peço, dá-nos palavras espirituais que traduzam realidades do Espírito, mas dá-nos também ouvidos espirituais para ouvirmos e entendermos o Teu propósito eterno, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Nós paramos na nossa última aula, tendo uma visão geral do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos começar a estudar o livro propriamente dito. Então, pegue aí a sua Bíblia no capítulo 1 do livro de Apocalipse, e nós vamos começar a estudá-lo. Mas antes disso, deixe-me introduzir algo importante para você. Só lembrando, o livro de Apocalipse é um livro de conclusão. Essa é uma expressão muito importante. Ele é um livro de conclusão. Amém? Lembra disso, Deus é um Deus de propósito. Lá em Gênesis, nós temos a revelação do propósito eterno de Deus. Você se lembra? Nós estudamos aqui, quando nós vimos o Pentateuco, nós estudamos aqui no livro de Gênesis, que o propósito eterno de Deus, lá em Gênesis, era ter o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus tinha um propósito de ter o homem à sua imagem para representá-lo. E desejava ter o homem semelhante a ele, para que pudesse ter comunhão com Deus, que é Espírito. Ok? Deus, então, estabeleceu esse propósito lá em Gênesis, mas o propósito é cumprido aqui em Apocalipse. Você sabe, lá em Gênesis se diz que o homem foi criado com imagem e com semelhança. Ele foi criado com imagem para exercer autoridade, para poder dominar, sujeitar sobre a criação. Mas é aqui em Apocalipse que nós descobrimos que o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Apocalipse capítulo 5, verso 10 diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ali nós vemos então o cumprimento do propósito. Para que o homem foi criado à sua imagem? Para poder ser rei sobre a terra, para exercer autoridade sobre a terra. Mas nós sabemos que o diabo entrou em cena para tentar frustrar o propósito de Deus. E o homem então veio a cair. Você sabe, já falei isso para você em outras ocasiões, muitas pessoas pensam que o primeiro pecado foi o pecado da soberba. Eu penso que isso está correto. Mas eu tenho por mim que o primeiro pecado foi o pecado de Lúcifer. E o primeiro pecado dele foi um pecado de inveja. Lá em Isaías, no capítulo 14, verso 12 em diante, Satanás diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Veja que Satanás queria ser semelhante ao Altíssimo. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, quem é semelhante ao Altíssimo? Nós os filhos de Deus. Mas Satanás, naquele dia, quando ele viu o homem, ele se remoeu de inveja, porque o homem era tudo aquilo que ele desejou ser, mas de maneira pecaminosa, e foi então condenado. Vê que coisa, né?
E a Bíblia fala então que Satanás entrou em cena para deturpar, desviar o propósito de Deus, o homem veio a cair. Mas Deus não desistiu do seu propósito. A Bíblia fala que o Senhor veio e entregou aquela profecia-chave, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz que o Senhor ia colocar inimizade, ok? Entre a semente da mulher e a serpente. E viria um da semente da mulher que iria esmagar a cabeça da serpente. Essa foi a profecia. E nós vemos o cumprimento dessa profecia em todo o transcorrer do Velho e do Novo Testamento, até chegar em Cristo Jesus. Ok? Lá em Cristo, então, o homem foi redimido. Ele foi comprado de volta, porque o homem havia se vendido ao diabo e ao pecado. Mas pelo sangue de Jesus, o Senhor nos comprou de volta para Ele. Fomos redimidos. É isso que significa redenção, comprar de volta. Agora, eu sei que você deve estar pensando que o propósito de Deus é salvar o homem. Aí você diz, não, pastor, você está equivocado, o propósito de Deus é salvar o homem. Não, a salvação é uma correção de rota. Deus manifesta o seu propósito no capítulo 1, 1 e 2 de Gênesis. No capítulo 3, o homem cai. Deus então vem agora para trazer o homem de volta àquela posição original do seu propósito. A salvação, meu querido, não é o propósito de Deus. Não fomos criados por Deus para sermos salvos. Nós somos criados por Deus para exercermos autoridade por Ele. Porque nós somos parecidos com Ele, podemos representá-lo na terra em autoridade. E por isso nós seremos reino e sacerdotes. É porque nós temos a imagem, é que podemos exercer domínio. Imagem e domínio está ligado com a realeza e o sacerdócio, que nos é revelado agora em Apocalipse, quando nós seremos reis e sacerdotes eternamente. Aí você fala, pastor, mas essa salvação não é o propósito, mas nós temos que ser salvos. Sim, porque o homem caiu. Então, tenta imaginar uma situação bem simples. Você tem um filho pequeno, e você então diz para o seu filho, ele tem 4 anos de idade, você diz, filho, vamos ao shopping. Este é o seu propósito. Então, você o arruma para ir ao shopping. Você diz para ele, você fica aqui esperando enquanto eu vou ali. E nesse íntere, ele vai, brinca numa poça de lama e cai. Quando você volta, você vê o seu filho sujo. Aí você diz, bom, agora não podemos ir ao shopping. Vamos ter que tomar banho primeiro. Aí você diz, tomar banho era o propósito? Não, o propósito é ir ao shopping. Mas não tem como eu ir ao shopping sujo. Entendeu o que eu estou dizendo? A salvação é esse banho. Nós estávamos sujos, fomos lavados. Mas o alvo não é que fiquemos no banheiro o resto da vida. E nem que fiquemos falando da limpeza o resto da vida. O alvo é que possamos avançar para o cumprimento do propósito de Deus. Amém? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Vamos avançar. Então, temos a partir daí de Gênesis a história da redenção, de como Deus resgatou o homem. E no final temos a conclusão em Apocalipse. E é na conclusão que nós vemos que o Senhor nos fez reino e sacerdote. Isso está em Apocalipse 5, verso 10, mas também está aqui em Apocalipse 1, verso 6. Ok? Que diz, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Esse aqui é o cumprimento do propósito de Deus, ok? Então, um dos objetivos de Apocalipse é mostrar o estabelecimento do reino de Deus. Deus está restaurando o seu direito sobre a terra, para fazer da terra parte, pelo menos, do seu reino. Aí quando você ouve falar essa palavra reino, você fica um pouco confuso. Por quê? Porque essa palavra ela tem muitas dimensões na Bíblia, ela tem muitos momentos distintos. No primeiro momento nós vemos que Jesus veio, e quando ele veio, ele estabeleceu o reino na terra. Porque qual foi a primeira mensagem que ele pregou? Arrependei-vos porque é chegado o reino. Ora, porque ele, que é o rei, estava chegando, então o reino também estava sendo introduzido. Então Cristo veio e introduziu o reino. Mas depois o reino foi aumentado através da igreja. Hoje, através da igreja, nós estamos expandindo o reino. Por quê? Porque quando nós pregamos o evangelho, nós estamos colocando pessoas debaixo da autoridade do reino, em submissão a esse reino. Daí nós estamos, então, expandindo. Mas, por outro lado, o reino de Deus ainda virá. Então presta atenção. Por um lado, o reino já veio, porque Cristo Jesus já veio. Por outro lado, o reino está aqui
e está se expandindo através da igreja. Mas há um terceiro aspecto, que o reino ainda virá. Em que aspecto o reino ainda virá? É porque o Senhor Jesus, agora glorificado, ele vai voltar, ok? E quando ele voltar, o Senhor Jesus e também os vencedores, lembra disso aqui, o Senhor Jesus e também os crentes vencedores, o que está sucedendo aqui no meu? Os crentes vencedores, eles vão reinar sobre a terra. Quanto tempo? Durante o milênio, ok? Durante o milênio. Então nós estamos aguardando o reino milenar ou milenial, como você queira falar. Estamos aguardando esse reino milenar, que nós cremos que é literal. O Senhor Jesus virá para reinar pessoalmente sobre a terra. Ele vai estabelecer o seu trono lá em Jerusalém, ok? Por isso, Apocalipse é a conclusão do propósito de Deus que nos foi declarado lá em Gênesis. Lembra disso? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para expressá-lo e representá-lo em autoridade, ok? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como está lá em Gênesis, com objetivo. Ele é a imagem para ser expressão, mas também ele recebe condições de representar Deus na terra, para exercer autoridade como se fosse o próprio Deus, ok? Para isso que é o propósito de Deus. Agora, nós vemos que isso se cumpre aqui em Apocalipse, porque nós somos feitos reis e sacerdotes. Então, como reis, nós temos autoridade sobre a terra, e como sacerdotes, nós expressamos o Senhor na sua santidade. Então, lembra disso, o reino é para representá-lo em autoridade, e o sacerdócio é para expressá-lo em santidade. Repita isso. O reino é para representá-lo em autoridade. E o sacerdócio é para expressá-lo em santidade. Ok? Essas são verdades fundamentais. Apocalipse também é importante, então, porque nós vemos ali a conclusão de Deus a respeito da serpente. Por quê? Você vê, a Bíblia não se preocupa muito em ficar falando da história do maligno, de Satanás. Mas ela faz menção. E lá no livro de Gênesis, a serpente entra em cena. Então você tem alguns elementos importantes ali. Você tem o propósito de Deus. Deus criou o homem, sua imagem e semelhança, como eu disse, para expressá-lo e representá-lo. Segundo, você tem o homem que caiu e você tem agora a história da redenção. Terceiro, a redenção nos leva até a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas também nós vemos a serpente, que é o inimigo, que ele foi o sedutor lá em Gênesis 3 e até hoje é o acusador dos irmãos. Então você tem 4 elementos importantes. E aqui em Apocalipse nós encontramos a conclusão desses 4 tópicos principais. Quais são eles? Primeiro, o propósito de Deus, a redenção do homem, a igreja e o destino de Satanás. Aqui em Apocalipse nós temos, então, a conclusão desses 4 tópicos fundamentais. Você precisa ter clareza a respeito de cada um deles. O propósito de Deus, ok? A redenção do homem, a igreja e também o destino final de Satanás e, obviamente, dos seus seguidores. Bom, nesse primeiro capítulo aqui de Apocalipse, eu gostaria de realçar alguns pontos. Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora e a gente vai ler alguns versículos. Vamos começar lendo o primeiro versículo. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Nós temos 2 coisas importantes aqui que é preciso mencionar nesses 2 primeiros versículos. Primeiro, o texto fala da revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, antes de ser uma revelação das coisas do futuro, ok? Antes de ser uma revelação daquilo que está para acontecer, Apocalipse é uma revelação de uma pessoa. É a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Ok? Lembra disso? Então, a primeira coisa que eu quero ver com você, a revelação de Cristo aqui em Apocalipse. O livro de Apocalipse é a conclusão, a completude, a consumação da revelação do próprio Senhor Jesus em toda a palavra. Ok? Então,
Então o livro de Apocalipse, ele nos dá a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Então, como o primeiro versículo diz, o livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo, tá bom? Aqui em Apocalipse, nós vemos o Senhor revelado de muitas formas. E algumas maneiras nós só vemos aqui. É só aqui em Apocalipse que nós vemos o Senhor como sumo sacerdote, vestido como sumo sacerdote, apacentando a igreja, andando no meio dos candelabros de ouro que representam a igreja. Depois do capítulo 5 nós vemos que ele é o cordeiro que foi morto, mas ele também é o leão da tribo de Judá que venceu. Então, aqui nesse livro de Apocalipse, Cristo é aquele que possui os 7 olhos. Também é aquele que tem uma espada afiada que lhe sai da boca. Cristo é aquele que vem montado no cavalo branco, coroado com todas as coroas. Portanto, há uma descrição extraordinária do Senhor aqui. Existem pelo menos 26 descrições do Senhor em Apocalipse. Vamos dizer assim, títulos e expressões que o descrevem. A primeira é Jesus Cristo, que é o nome do Senhor, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Cristo é apenas a primícia. É porque ele ressuscitou que nós sabemos que iremos ressuscitar também. Daí ele ser o primogênito dos mortos. Ele também é o soberano dos reis da terra. Ele é chamado também de filho do homem, como é nos evangelhos. Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim. E ele também é o alfa e o ômega. Esse é o nome precioso do Senhor, porque ele mostra que ele está no começo da história, ele está durante e vai estar no final. Isso também se aplica à nossa vida pessoal. Não importa a circunstância que estejamos passando, o Senhor é o alfa, ou seja, ele está na origem, ele está sabendo o que está acontecendo, mas ele também é o ômega, ele é o Z, ele vai estar no final para concluir o propósito dele em cada circunstância da nossa vida. O nome do Senhor é a garantia para nós daquilo que ele é, mas ele também é aquele que vive, ele é o Filho de Deus, o Santo, o verdadeiro, o Amém, a origem da criação de Deus. Vamos estudar isso melhor depois. Não significa que o Senhor Jesus foi criado, ok? Significa que toda a criação origina-se nele. Esse é o significado correto. A nossa tradução é imperfeita nesse ponto, tá bom? No grego e também no hebraico, o princípio também pode ser o originador. Então, tudo que foi feito por intermédio dele. Por isso, nele está a origem da criação de Deus. Ele também é a raiz de Davi. O Senhor disse que o trono de Davi jamais teria fim. E que um filho que viria de Davi iria reger as nações pelos séculos dos séculos. Esse filho prometido é Jesus. E é chamado de raiz, o broto, que vem daquela raiz, daquele raiz, né, que era Davi. O Senhor então vem e brota dele. O Senhor é o renovo e o Senhor também é a raiz. Ele está na origem. Ele é o cumprimento da aliança de Deus com Davi. Também o Senhor é o leão da tribo de Judá. E ele também é o Cordeiro de Deus que foi morto recentemente, como está no capítulo 5. Ele é chamado de o fiel. Ele é chamado de a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, como está no capítulo 19. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o esposo que vem para desposar a sua noiva. Ele é a lâmpada que sustenta a luz de Deus. Ele é o outro anjo, como está no capítulo 7. E ele é também a estrela da manhã, a preciosa estrela da manhã, como está no capítulo 22, 16. São 26 descrições, pelo menos. Talvez você pode encontrar mais alguma que nos fugiu, tá certo? Mas tudo isso em um único livro. Em um único livro, para você ver a riqueza que é. Eu creio que não há nenhum outro livro no Novo Testamento que possui tantas descrições da pessoa do Senhor Jesus. Por quê? Porque esse livro é a revelação do Senhor. Mas o segundo ponto importante a tratar aqui nesses 2 versículos que nós lemos, é que no verso 2 diz que ele atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Por um lado, Apocalipse nos fala da revelação de Cristo. Mas por outro lado, esse livro é o testemunho de Cristo. Quem é o testemunho de Cristo? O testemunho de Cristo é a igreja. O testemunho de Cristo é a igreja. Nós somos suas testemunhas e nós somos o testemunho da sua obra, nós somos o testemunho do seu propósito, ok? E aqui em Apocalipse, no capítulo 1, vamos ver daqui a pouco, a igreja é representada por
candelabros. Aliás, vamos ver isso agora. Olha aí o verso 12 e o verso 20, olha o que diz. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro. Candeeiros ou candelabros, a palavra é a mesma. E no verso 20, então, explica o que são esses candeeiros. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então você vê, aqui no capítulo 1, diz que a igreja é o seu candelabro. A igreja é o candelabro, é o candeeiro. Mas lá em Apocalipse, no capítulo 21, queria que você fosse lá para frente, né, no último capítulo praticamente, penúltimo capítulo. No capítulo 21, verso 23, diz assim: a cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha aqui que interessante. Você tem 3 elementos aqui. Você tem, o primeiro elemento é a luz. Quem é a luz? A luz é Deus Pai. Por outro lado, você tem também a lâmpada. Quem é a lâmpada que nós acabamos de ler agora aqui? Olha aqui, Apocalipse 21, verso 23. Acabamos de ler aqui agora, né? Que, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro, que é Cristo, é a sua lâmpada. Então a lâmpada é Cristo. A lâmpada é Cristo. Ok? Então você tem luz, primeiro elemento, você tem lâmpada, que é o segundo elemento. Qual é o terceiro elemento? O terceiro elemento é o candelabro. Candelabro. E o que nós lemos aqui no capítulo 1? Que a igreja é o candelabro. Veja como as coisas são preciosas. O candelabro, então, o candelabro, deixa eu colocar aqui uma adicionar slide em branco. Então, vamos imaginar aqui, você tem o candelabro aqui. O candelabro, ele tinha 7 hastes, ok? Então, aqui está dizendo que a igreja é esse candelabro, ok? Mas em cada candelabro tinha uma lâmpada. E aqui está dizendo que o Senhor Jesus é a lâmpada. Mas Deus Pai é o quê? A luz. Então existe luz saindo aqui de cada lâmpada. A luz que se propaga é o próprio Deus. Então você tem a lâmpada, você tem a luz e tem o candelabro. A igreja é o candelabro. Isso significa o quê, meu querido? Que a luz só pode resplandecer se tiver algo para sustentá-la. A igreja é esse candelabro que sustenta a lâmpada que manifesta a luz. Entendeu? A igreja é o candelabro que sustenta a lâmpada, o testemunho do Cordeiro. E ao mesmo tempo manifesta luz de Deus. Esses 3 ingredientes juntos. Isso é extremamente precioso e rico demais, mas infelizmente não temos tempo de nos deter mais aqui. Mas sobre esses candelabros, que são o testemunho, e que é a primeira descrição da igreja no livro, nós temos algumas características. O texto fala que os candelabros eram de ouro, e em tipologia, o ouro simboliza a natureza de Deus. Isso significa que o candelabro, que é a igreja, ele é constituído da natureza de Deus. Ele é constituído do Espírito, da vida e da glória de Deus. Segundo, esses candelabros estão resplandecendo no meio das trevas desse mundo. Esses candelabros foram posicionados para sustentar a lâmpada e propagar a luz de Deus Pai para todo mundo. E por fim, o que é importante frisar a respeito desses candelabros é que eles são basicamente iguais. Você sabe, não tem candelabro de 3, de 4, de 9, de... Não, o candelabro é o mesmo. Todos os candelabros são de ouro, todos são fundidos e todos são iguais. Todos são iguais. Isso nos fala de quê? Que as igrejas são iguais, mas elas são semelhantes. Procurar ser diferente é vaidade.
Qualquer igreja cheia do Espírito, incendiada pelo fogo de Deus, ela vai se parecer muito com uma outra igreja cheia do Espírito, incendiada pelo fogo de Deus. Ok? Onde tiver ouro, vai haver similaridade, semelhança. Onde Deus está movendo, vai haver semelhança. É por isso que podemos aprender uns com os outros e aprender com as igrejas. E quanto mais avançarmos, mais parecidos nos tornaremos. Tentar ser diferente é vaidade. E aqui em Apocalipse, há muitas figuras da igreja também. E eu só quero mencioná-las, não vai dar tempo de estudá-las aqui, à medida que a gente for avançando no livro, vai estudando mais profundamente. A primeira está lá no capítulo 7, no verso 9 a 17, que a igreja é chamada de grande multidão. Então lembra disso, a igreja é o testemunho do Senhor. E nesse caso, como uma grande multidão que foi redimida de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas. Depois do capítulo 12, nós temos a mulher com o filho varão. Então, lá no capítulo 12, vou adiantar para você, aquela mulher representa o povo de Deus, de todas as épocas. E o filho varão, ao contrário de que muitos imaginam, não é Jesus, mas é uma parte da mulher. O filho varão nos fala da parte forte da mulher. O filho varão aponta para os crentes vencedores, ok? E o texto diz que esse filho varão vai ser arrebatado até o trono de Deus. E depois o dragão vai perseguir o resto da descendência da mulher. Aquela mulher, portanto, a maior parte dela aponta para a igreja. Depois no capítulo 14 nós vemos a igreja representada pela messe, ou seja, pela lavoura que está pronta para ser colhida. A parte da lavoura que amadurece primeiro na Bíblia é chamada de primícias. Os crentes vencedores vão ser as primícias, e eles vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Mas a lavoura toda, ou a messe, só vai estar madura no final da grande tribulação. E ela vai ser colhida quando o Senhor vier nos ares com os crentes vencedores. Ele vai enviar os seus anjos, então, que vai fazer a colheita final e vai colher e tomar todos os filhos, os santos que estiverem aqui. Depois do capítulo 15, nós temos a igreja sendo chamada dos vencedores, aqueles que venceram a besta. Por quê? Porque todo aquele que, porventura, não for arrebatado e ficar aqui, obrigatoriamente ele vai ter que vencer a marca da besta. Ele vai ter que vencer a tribulação que virá pela perseguição que será feita pelo anticristo. Ok? Então por isso é chamado de vencedores sobre a besta. Lembra que aqui em Apocalipse não se menciona a expressão anticristo. Essa é uma expressão que a tradição, tá bom? Tem oficializado aí no decorrer dos anos. Mas a expressão aqui em Apocalipse é a besta. Mas quando falarmos da besta, você sabe que uma delas é o anticristo. A outra besta é o falso profeta. Ok? Depois nós temos o capítulo 19, a igreja sendo chamada de noiva. Nós sabemos que no final a igreja como noiva vai ser ataviada e vestida de linho finíssimo para as bodas do Cordeiro. No capítulo 19 a igreja é chamada de exército de Deus. E nós sabemos que ali o Senhor virá e com o seu exército vai pelejar contra também os exércitos das nações que vão estar junto com o anticristo. No capítulo 21, a igreja é chamada de Nova Jerusalém. É a noiva que vai descer do céu. E essa é a consumação, ok? Final, onde todos os redimidos de Deus vão estar por toda a eternidade. Vamos avançar. Terceira coisa mencionada nesse capítulo 1, verso 4 até o verso 8, é a dedicatória. Volta lá para o capítulo 1, verso 4 ao 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, qual a dedicatória? Primeiro, da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, no verso 4. Segundo, da parte dos 7 espíritos de Deus, que se acham diante do trono. Não é que o Espírito Santo, não é que são 7 espíritos de fato, ok? Lembra, na aula passada nós vimos que o número 7 é um número simbólico. E nesse caso aqui,
o número 7 está dizendo que aqui em Apocalipse o Espírito Santo tem a sua expressão máxima. Tá certo? Então, 7 Espíritos de Deus são, na verdade, a plenitude desse Espírito, a consumação e expressão máxima desse Espírito. Terceira coisa, da parte de Jesus Cristo, a quem João chama de fiel testemunha, primogênito dos mortos, verso 5, e soberano dos reis da terra. Se nós compararmos aqui esse verso 8 com o resto do livro, nós vamos ver que o Senhor Jesus é Deus. Porque no resto do livro se diz que Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir. Mas aqui no verso 8 diz que é o Senhor Deus. Portanto, Jesus Cristo é Deus. Aqui uma prova para você. Não é nossa matéria, mas pode ser útil para você. Quarta coisa que eu quero ver com você. O texto diz, eis que vem com as nuvens. Verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Esse é um ponto que merece uma consideração maior. Por isso que aí no seu livro, você vai acompanhar aí, nós fizemos uma explanação mais profunda. E nós vamos, obviamente, estar falando isso constantemente, mas desde já você precisa aprender. A volta do Senhor Jesus tem 2 aspectos. Diga para o seu vizinho aí, fala, irmão, a volta do Senhor tem 2 aspectos. Para ele entender claramente. Quais são os 2 aspectos? Um antes da grande tribulação, ok? Um vai ser antes e o outro será depois da grande tribulação. Então, a volta de Jesus tem quantos aspectos? 2. Um aspecto vai acontecer antes da grande tribulação e o outro vai acontecer depois ou no final da grande tribulação. O primeiro aspecto, qual que é o primeiro aspecto? Aquele que é antes da grande tribulação. O primeiro aspecto será secreto. O segundo vai ser as claras. O que significa isso? Que antes da grande tribulação o Senhor vem, mas isso vai ser de uma forma secreta, oculta. Depois, no final da grande tribulação, ele virá, mas virá às claras. E como diz o texto, todo olho o verá. O primeiro aspecto, que é o aspecto secreto, também é chamado de arrebatamento dos crentes vencedores. Então vamos lá, vamos lembrar isso aqui. A volta de Jesus tem quantos aspectos? 2. O primeiro aspecto vai acontecer quando? Antes da grande tribulação. E o segundo vai acontecer quando? Depois da grande tribulação. O primeiro aspecto é chamado de uma volta secreta. O segundo vai ser as claras, ok? Esse primeiro aspecto, que vai acontecer antes da grande tribulação e que acontece de maneira secreta, é também chamado de arrebatamento. Então, resumindo o que eu estou dizendo aqui, podemos dizer então que a volta do Senhor tem 2 aspectos. Tem o arrebatamento e tem a volta nas nuvens. Ok? Fácil você lembrar. Então, quantos aspectos tem a volta do Senhor? 2. O primeiro é chamado de arrebatamento. E o segundo, a volta nas nuvens. O arrebatamento vai acontecer quando? Antes da grande tribulação. E a volta do Senhor Jesus nas nuvens vai acontecer quando? Depois da grande tribulação. O arrebatamento vai ser secreto. Os homens, os vencedores, vão ser tirados da terra, arrebatados de maneira secreta. Ninguém vai perceber. Mas quando o Senhor voltar nas nuvens, isso vai ser às claras. Está claro isso para você? Vamos ver alguns versículos da Bíblia e algumas características desses 2 aspectos da volta do Senhor. Então, o primeiro aspecto, estou chamando aqui de letra A. São 2 só. Primeiro, o aspecto secreto. Esse aspecto secreto é também chamado de quê? Arrebatamento. Ok? Arrebatamento. O aspecto secreto também é chamado de arrebatamento. Como é que vai ser isso? Algumas características. Primeiro, o Senhor virá como ladrão. Vamos ler na Bíblia. Eu não sei se está aí no seu livro os versículos, se não tiver, abra a sua Bíblia. Apocalipse 3:3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te.
Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, no arrebatamento, o Senhor virá como ladrão. E o ladrão não avisa que hora ele vem. Não tem hora marcada para o ladrão chegar, porque se soubesse, o dono da casa iria se precaver. Portanto, quando fala que o Senhor vem como ladrão, fala que é em hora desconhecida. No capítulo 16, verso 15, o Senhor reafirma isso. Ele diz: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Lá em Mateus 24, verso 40, diz assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Esse virá aqui se refere a quê? Arrebatamento. Vai ter 2 no campo, um será tomado e o outro vai ser deixado. Isso é também chamado de arrebatamento, ok? Esses textos que eu li mostram claramente que o arrebatamento vai ser de surpresa, no momento desconhecido. E lembra disso, o arrebatamento não é para todos os crentes. É somente para aqueles que estiverem acordados no meio da noite, para aqueles que estiverem vigiando, para aqueles que forem amadurecidos, tá bom? O Senhor vem para roubar o tesouro precioso. Ele virá no meio da noite. Segunda característica, vai ser em hora desconhecida. Então, primeiro, o Senhor virá como ladrão. Segundo, ele virá em hora desconhecida, como o Senhor Jesus mesmo disse lá em Mateus 24. Mateus 24, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. O Senhor disse, se o pai de família soubesse que hora vinha o ladrão, ele não ia deixar roubar. Portanto, ninguém sabe que hora que vem o ladrão, e ele vem dessa maneira. E ninguém sabe o dia nem a hora. Se alguém disser que sabe, está mentindo. Lá em Mateus 24, 42, o Senhor diz: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E depois em Mateus 25, 13, ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora, porque vai ser em hora desconhecida. Terceiro, o arrebatamento vai ser para buscar os vencedores. O que diz? Vamos ler alguns versos da palavra de Deus. Apocalipse 2, verso 28, diz assim, Apocalipse 12, verso 5, diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Observa que eu expliquei para você que esse filho varão do capítulo 12 aponta para uma parte da mulher, ok? E essa parte da mulher é a sua parte forte, aponta para os crentes vencedores. Quarto, o Senhor virá como recompensa para aqueles crentes que são crentes vigilantes. O que a palavra do Senhor diz? Vamos ter que abrir aqui nesse versículo. Vamos ler lá em Mateus 24, verso 42. Não coloquei aqui, mas é bom que você abra a sua Bíblia. Mateus 24, verso 42, diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Verso 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Em Apocalipse 2, verso 28, a palavra do Senhor diz que o Senhor virá como estrela da manhã. Olha o que diz lá em Apocalipse 2, verso 28. Apocalipse capítulo 2, verso 28. Diz assim: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã só pode ser vista por quem está acordado na madrugada, ok? Então, na volta secreta, o Senhor virá como estrela da manhã. Mas em Malaquias 4:2,
diz também que ele virá como o sol da justiça. Presta atenção nisso. Se alguém quiser ver a estrela da manhã, tem que estar acordado de madrugada, tem que estar vigilante. Agora, com relação ao sol, não há muito o que fazer, né? O sol todo mundo vai ver, é para todos os olhos perceberem. O segundo aspecto da volta do Senhor é o que nós chamamos do aspecto às claras, quando o Senhor virá nas nuvens. E a palavra do Senhor diz que todo olho o verá. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. O versículo clássico, lá em Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ok? Então, isso aqui não é segredo. Isso não é uma volta secreta. Isso não é vir como ladrão. Isso aqui é vir como o sol da justiça. Todo olho vai ver. Vai ser como um relâmpago, vai ter um sinal do céu. E ele vai vir nas nuvens com muito poder e muita glória. Zacarias 12, verso 10 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. O texto diz: olharão para aquele a quem traspassaram. Ok? Muito bem. Segunda característica com relação à volta às claras. Vai ser no fim, ou depois da grande tribulação. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 24, 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então presta atenção, a volta do Senhor vai ser depois de alguns sinais. Vai ter o abominável da desolação, o anticristo vai manifestar-se, e o texto diz: haverá tribulação na terra como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Ok? Então este é um sinal. A volta do Senhor Jesus às claras vai ser depois da grande tribulação. Lá em Mateus 24, verso 29, também diz, olha como começa o texto. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, aqui se refere à grande tribulação. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então observa como começa o verso 29, Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daquele dia. Ok? Também lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e também os mortos em Cristo vão ressuscitar. Também em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Presta atenção. Você não estudou ainda isso comigo. Mas quando o Senhor abrir o sétimo selo, 7 anjos vão tocar a trombeta. Essas trombetas são a grande tribulação. Mas quando tocar a 7ª trombeta, o Senhor Jesus voltará. Portanto, a volta do Senhor às claras vai ser por ocasião de qual trombeta? A 7ª, que é também a última. Isso significa que já terá acontecido a grande tribulação. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Por isso eu estou dizendo para você que a volta do Senhor às claras vai ser depois da grande tribulação. Vou continuar lendo. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Terceira coisa, o Senhor virá nas nuvens, é que o texto diz.
Terceiro aspecto, o Senhor virá nas nuvens. No seu aspecto, as claras, na volta do Senhor, ele virá nas nuvens. Vou ler 2 versículos com você. Atos capítulo 1, verso 11, diz assim: E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor Jesus subiu aos céus de onde? Do Monte das Oliveiras. Vai voltar aonde? No Monte das Oliveiras. E o anjo falou o que para os apóstolos? Do mesmo jeito que você viu subir, ele também vai voltar. Ou seja, nos ares, visivelmente. Se os apóstolos viram subir, também vai ser possível ver descer quando ele voltar. Zacarias 14, verso 4 diz: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Isso quando o Senhor Jesus voltar. Essa profecia vai se cumprir no dia em que os seus pés tocarem novamente no Monte das Oliveiras. O monte então vai se fender ao meio, ok? Quarta coisa, com relação à vinda do Senhor, as claras. Ele virá com os santos vencedores. Para quê? Para estabelecer o seu reino sobre a terra. Presta atenção, que no arrebatamento, ele vem para buscar quem? Os crentes vencedores. Mas na sua volta, ele volta com quem? Ele volta com os vencedores. Ok? Ele virá com os vencedores. E quando ele voltar, vai ser para estabelecer o seu reino sobre a terra. Vamos ler lá, Zacarias capítulo 14, do verso 1 até o 5, diz assim, verso 1 e 5. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus. Aqui está falando de Jesus. Então virá o Senhor meu Deus. E o que diz? E todos os santos com ele. Então o Senhor, quando voltar, não vai voltar sozinho, mas ele vai voltar com todos os santos, ok? E a palavra do Senhor também diz, lá em Apocalipse, no capítulo 19, vai lá para o capítulo 19, Apocalipse 19, no verso 11 em diante, diz assim a palavra de Deus: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito, que ninguém conhece, senão ele mesmo. E aí, está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, que é Cristo. Verso 14, seguiam-no os exércitos que há nos céus, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, quando o Senhor vier, os santos vencedores, os crentes vencedores, também virão com ele. Isso é um ponto fundamental. No capítulo 17, eu queria ler esse versículo com você antes de nós encerrarmos a nossa aula hoje. Apocalipse 17, esse texto também é importante. Olha o que diz. Verso 14. Pelejarão eles, aqui está falando da besta, do falso profeta, das nações que vão segui-los. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Olha que interessante. Quando o Senhor Jesus voltar, a Bíblia fala então que o anticristo vai reunir as nações para pelejar contra o Senhor Jesus que está vindo. Certamente o anticristo vai dizer para as nações que é uma invasão alienígena. Então, para resistir o invasor, vão apontar as armas.
mas é o Senhor Jesus vindo para tomar posse da terra, porque ele comprou pelo seu sangue, pertence a ele. Muito bem. E a Bíblia fala então que o Senhor vai vencer, mas não vai vencer sozinho não. O texto diz, com ele também vai vencer os chamados, eleitos e fiéis. Verso 14, chamados, eleitos e fiéis vão vencer junto com o Senhor. Esses são os crentes vencedores. Ok? Compreendeu esses dois momentos da volta do Senhor? Amém? É importante que você leia em casa, que você medite nisso com muito mais intensidade, que você memorize e, acima de tudo, que seja capaz de ensinar para mais alguém. Por isso, separe esse capítulo, faz uma cópia dele com suas próprias palavras, ministra na sua célula, ministra no seu discipulado. Se você já tem uma congregação, ministra para o seu povo, porque você vai aprender mais quando você estiver liberando a palavra. Porque ela não vai ser minha mais, vai ser sua, porque vai estar saindo do seu coração, ok? Então, medita nisso, rumina essa palavra, come ela mais de uma vez, para ser nutrido com a verdade tremenda da palavra de Deus. Amém? Então, até a nossa próxima aula, que o Senhor possa abençoar a cada um.